Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Mais um dia trabalhando na nossa 11ª história. Se você não viu como ela começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E o último episódio foi bastante produtivo. A gente começou e finalizou uma cena inteira. Uma cena que ficou bem interessante, a primeira do Outline que a gente planejou para quando eles saíssem de Landa Superior, né? Nessa cena a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho do passado de cada um dos nossos dois protagonistas, falamos um pouquinho da visão de mundo de cada um deles, né? Isso ficou um pouquinho mais explícito na história, e como essa cena foi mais reflexiva, a nossa missão hoje, conforme eles forem avançar agora desse primeiro ponto para um próximo momento, é movimentar um pouco as coisas, né? A gente precisa fazer agora que a história tenha um pouquinho mais de ação, então eles vão encontrar um antagonista ali, um guardião do limiar, uma pequena dificuldade no caminho até eles encontrarem o autômato, então o ritmo da história vai acelerar um pouquinho mais, como é para ser, né? Nesse momento onde a gente está, que é caminhando para o meio do segundo ato, né? O episódio passado foi bem produtivo e também um dos mais interessantes, eu achei. A gente conseguiu forjar um dito popular, né? A origem para um dito popular. Então a gente tem aqui, ainda tem água na fonte apesar de tudo, né? Que é uma fala do Ziane para o Gaspar, e que significa nem tudo está perdido, ainda existe esperança, né? Então eu separei essa frase aqui, né? Como nossa primeira expressão, nosso primeiro dito popular característico do nosso mundo. Eu falei um pouquinho sobre isso no episódio passado, né, sobre as criações dessas características que deixam o mundo mais real, mais vivo. Por isso que eu falo que esse episódio vale bastante a pena. E aqui, na nossa página de brainstorms, né, de planejamento, a gente já pode considerar feito esse primeiro momento aqui, do segundo ato. E aí, então, hoje a gente vai direcionar os nossos personagens para um acampamento, né? Os dois espreitam um pequeno grupo dos perseguidores de Vorg. Aí nós temos ainda que ver um nome para eles, algumas características, né? Eu, de propósito, deixei tudo muito em aberto quando eles apareceram lá na cena do Vorg Alphad, justamente para poder desenvolver e pensar um pouquinho melhor depois. Por conta das festas, a dança em torno da fogueira. Isso aqui eu tenho que ver melhor o contexto que vai ser isso, né? Eles estão comemorando o quê? Ali fora, já que eles não pertencem à Landa Superior, né, nem a nenhuma parte ali da Égide, né, eles são de fora. Então a gente vai tentar contextualizar isso aqui, justificar isso aqui de alguma maneira. Onde há são carnes. Só que é um triste espetáculo. Os homens se divertem ao obrigar prisioneiros fantasiados a participar. Com cuidado, eles planejam uma aproximação para libertá-los. Então tem algumas questões aqui, como esse brainstorm foi feito muito rapidamente, tem algumas questões que a gente precisa lidar. Uma delas é isso, né? Como os nossos vilões ocasionais estão se comportando durante as festas, né? Estão levando em consideração as festas, já que eles não pertencem à Égide, né? E outra coisa é a aproximação sorrateira dos nossos dois personagens que estão indo numa carruagem super barulhenta. Então, como é que a gente vai fazer essa aproximação? Como é que vai se dar essa aproximação mais sutil dos dois, né? Por que eles não atropelariam esse acampamento e passariam direto? Então, de início, são esses dois os primeiros problemas que eu estou vendo aqui para a gente resolver. Além disso, eu também não tenho muita ideia de como eu vou descrever essa próxima parte da Curva do Sul, né? A gente sabe que as coisas vão ficando mais perigosas conforme eles vão avançando em direção ao autômato, mas é um mundo que eu estou construindo conforme eu estou escrevendo. Então, eu acho bem divertido isso, mas ao mesmo tempo nem toda ideia que surge no fluxo da escrita tem garantia de ser uma boa ideia. Mas como a gente está fazendo exercício de escrita, faz parte, né? Vamos fazer o seguinte então, como eu estou trabalhando com uma página em branco literalmente agora, né? Eu estou começando uma cena que eu não sei em que direção eu vou levar, eu quero colorir essa cena com alguns detalhes, algumas coisas e eu ainda não tenho nada para trabalhar, eu vou aqui sortear alguma coisa. Então vamos enriquecer o nosso mundo aqui com alguns elementos aleatórios, né? Para ficar mais divertido também. Então o que eu quero? Eu vou tentar pegar uma frase, um diálogo, vamos ver um diálogo aleatório, vamos ver o que sai. Se for uma coisa muito fora da nossa realidade, do nosso contexto da história, a gente sorteia outro, né? Bom, saiu alguma coisa aqui. É por isso que eu preciso manter todas as portas abertas. Quem vai falar isso? Por que tem que manter as portas abertas? Depois eu vou ter alguma ideia a respeito. Vamos sortear mais umazinha? Era para você estar vigiando ele. Interessante, já que a gente prevê aí prisioneiros, né, sendo mantidos ali no acampamento. Pode ser. Vou escrever assim, bem coloquial mesmo, do jeito que estava ali, né?
esse vigiando ele não existe, né? Mas na fala pode ser. Mas de repente eu não aproveito com todas essas palavras. Então, por enquanto, existem essas duas frases para eu usar no texto. Vamos sortear mais alguma coisa e a gente começa a escrever. Vamos pegar aquela nossa famosa listinha de palavras, né? 8 palavras aleatórias, para ver o que pode servir como inspiração para a gente escrever. Então tem lá: confuso, seeking é adoecer, stir é mexer, agitar, né? Misty é nevoado, wicked, mal, maldoso, planeta, borboleta e bote. Então, também vou passar isso para lá e aí a gente já pode começar a nossa escrita, né? Pronto. Não é garantia que eu vou usar todas elas, como sempre, são só estímulos iniciais. Então a gente começa a cena com eles na estrada, né? Eles já saíram aqui, a última cena eles dormiram, ou deu a entender que eles passaram a noite ali naquela praça, né? Na Praça dos Vermes. E aí agora é o dia seguinte, e eles com a carruagem na estrada. Vamos começar a escrever e ver para onde a gente vai. Então escrevi aqui o primeiro parágrafo da cena, tentando usar algumas palavras, né, da nossa listinha, e ficou assim: amanhã nasceu magra naquelas terras vazias, magra e doente, com uma faixa de areia esparsamente coberta por grama e plantas marrons estendida à frente até o horizonte. Por entre a névoa noturna que parecia ter preguiça de evanescer, galhos projetavam-se do chão, esperando em vão que algo brotasse em suas extremidades. Então eu estou tentando também dar uma caracterizada melhor no próprio ambiente, né? No próprio cenário onde eles estão andando agora, já que ele vai ser tão relevante, né? Então, a névoa com preguiça, né? Os galhos esperando que algo brotasse, é uma maneira da gente chamar atenção, né, para o ambiente. Tem algumas coisinhas para ver aqui em cima, principalmente nesse primeiro trecho aqui, né, em relação à duração. Acho que dá para enxugar um pouquinho, mas por enquanto tá legal, né? Então a gente já tem um pouquinho de contexto, o leitor já entendeu que amanheceu o dia, agora a gente vai começar a mostrar os nossos protagonistas, né? Como eles estão, o que se passa na cabeça deles.
Não me empolguei aqui, escrevi até um trechinho longo, né? Eu vou comentando aqui mais ou menos o que eu fiz. Então, depois do primeiro parágrafo, eu continuei assim. A carruagem seguia por conta própria, em velocidade constante, traçando uma linha reta desde a Praça dos Vermes. Então, estou dando mais uma noção de localização para o leitor, né? Ziane ia e vinha de cochilos intermitentes, recostado em um canto na parte traseira, enquanto na cabine de condução, Gaspar ressonava, quase inteiramente coberto por uma grossa manta. Então, estou deixando os dois numa condição de desamparo. Isso aqui já deixa o leitor num estado de alerta, o oposto, porque ele está entendendo que os personagens ali estão vulneráveis, né? A carruagem está andando sozinha enquanto os dois estão dormindo. Isso não é à toa. É uma das maneiras que a gente tem de ir manipulando o estado mental e de espírito do leitor, né? Aí eu segui. A mente do colecionador misturava sonhos e realidade, sobrepondo o que os olhos captavam com suposições de como aquele lugar era, décadas atrás. Imaginava caravanas de mercadores espantando pequenos animais pouco antes de surgirem por entre as rochas, viajantes solitários entoando canções em seus alaúdes, casais comendo frutos frescos sentados na relva, divertindo-se com borboletas pousando em seus colos. Então aqui entrou, né, a borboleta, né? Assim como lá em cima tinha entrado o adoecer, aqui, né, e névoa aqui embaixo, né? E o confuso, né, a palavra confuso me deu essa ideia, né? Dele estar no estado de semiconsciência ali, talvez impressionado pelas coisas que o Gaspar contou na véspera, sobre o passado. O Gaspar chegou a viver um pouquinho ali da infância, enquanto o lugar ainda não estava tão desolado, né? E aqui eu reafirmei mais uma vez as capacidades da carruagem, né? Porque ela é uma engenhoca, meio steampunk. Ela vem da região ali perto de Vereda dos Mercadores, como eu tinha falado antes, então ela tem algumas capacidades que vão além de uma carruagem comum. Então isso é bom o leitor também ter isso em mente, porque eu posso precisar de algum desses recursos, né? Então, em relação a essa questão do sorteio das palavras, né, não é como uma gincana onde você tenta achar um lugarzinho, pretexto para colocar a palavra numa frase ou outra. As palavras, nesse caso, funcionando como exercício de criatividade, né, como estímulo para escrever, elas funcionam como um instrumento que vai encadear um fluxo de pensamento, que vai encadear uma ideia. Então eu li confuso e eu pensei nesse estado, né, que o Ziane podia estar ali meio cochilando, meio acordado. A questão das borboletas já me veio toda aquela imagem de antigamente do lugar e um ambiente completamente oposto ao que eles estão passando agora. E por aí foi, né? Doença me veio a questão de associar a manhã esquálida, uma manhã magra, casando perfeitamente com a paisagem também estéril, né? A paisagem árida. Então é essa que é a questão. Quando a gente faz um sorteio de palavras ou uma frase tirada de um livro, um estímulo qualquer, a ideia não é simplesmente tentar forçar um contexto para encaixar essa palavra, e sim ver o que essa palavra pode desencadear em termos de pensamento, né, em termos de ideias. E isso pode abrir o nosso pensamento para uma direção que a gente não tinha a intenção de seguir, né? Então aqui, como eu não tinha ideia de como começar o texto, isso me deu um norte. E aí, logo depois desse parágrafo nostálgico, né, não nostálgico porque ele não viveu exatamente isso, ele estava imaginando, e aí veio: o colecionador sentia-se extremamente cansado e sem vontade de abandonar aquele estado intermediário de consciência, o que era estranho, já que estava acostumado a passar a noite em condições bem piores. Concluiu que, para ele, que aprendeu a ser um admirador de tudo que é belo, cruzar aquele lugar era torturante além de suas expectativas. Então tem um monte de que aqui, né, essa frase que não está muito bem escrita, né, a gente tem como enxugar bastante. Deixa eu só finalizar aqui. Em sua ilusão, a Artomante mostrou cânions e montanhas nuas, mas suas imagens não traduziram a atmosfera que transpirava de todos os poros daquela paisagem. Eu estou fazendo mais um esforço aqui de deixar o leitor com expectativa, né? De preparar o leitor para o que pode vir a acontecer na história. E esse parágrafo aqui, além disso, também serve para mostrar um pouquinho do personagem, né? E a relação dele com a beleza, por isso que ele se encanta tanto com os fragmentos, né? Que são realmente bonitos e tal, refletem a luz de maneiras especiais. Então isso aqui também diz um pouquinho mais sobre o personagem em si, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho esse trecho antes de seguir em frente. Bom, dei uma
mexida geral aqui. O colecionador sentia-se extremamente cansado e sem vontade alguma de abandonar aquele estado intermediário de consciência. Aqui foi um caso em que eu acrescentei uma palavra para melhorar o ritmo. Cansado e sem vontade de abandonar, o cansado e sem vontade alguma soa melhor, né? Pelo menos para mim. Isso aí é bem subjetivo. Aí vinha assim, o que era estranho, né? Aí eu tirei isso que era estranho, né? Fiz uma pontuação, ficou até melhor porque assim a gente tem frases mais curtas, né? Estranho, já que se acostumou a passar a noite em condições bem piores. Então aqui estava acostumado. Eu ainda não sei se acostumou é a melhor decisão, né? É a solução definitiva, mas por enquanto deixa assim. Concluiu que para ele, e isso eu mantive, né? Um homem ensinado a admirar tudo que é belo, cruzar aquele lugar era torturante além de suas expectativas. Então conclui que para ele, que era um homem que aprendeu a admirar tudo que é belo, acho que era isso que estava. Então tinha 3 Qs só nessa frase, né? E ficou até legal porque um homem que aprendeu, eu acho que um homem ensinado a admirar tudo que é belo, enfatiza ainda mais a relação dele com o mestre, né? Com o Artomante, que ele citou na cena logo anterior, né? Então acho que isso funcionou melhor. Também não sei se é a forma definitiva, mas já melhorou bastante. E aí daí pra frente eu não mudei mais nada, né? Então vamos seguir. A gente já tem como tá cada personagem, né? E agora o que a gente precisa fazer, né? Eles precisam encontrar com o tal do acampamento ali dos perseguidores do Vorgelfad, né? O que essas pessoas estão fazendo? Vamos pensar um pouquinho aqui antes da gente seguir. Essas pessoas estão procurando os itens que o Vorg deixou para trás conforme ele estava fugindo, né? Essa cena eu escrevi já há um tempão, mas eu me lembro que ele foi se desfazendo dos itens dele até soltar um dos vagões inteiros, né? E nessa foi o autômato junto. Ele teve uma atitude até altruísta, porque ele estava levando todos os objetos artísticos de Stendhal, né? Que era a cidade que ele governava, e ele, para não perder os objetos artísticos de valor, ele se desfez das próprias coisas, né? E assim o veículo dele ficou mais... carro à vela, né, dele ficou mais leve e ele conseguiu se distanciar, ao mesmo tempo que os perseguidores colidiram com o vagão. Então tem essa cena, esse setup aí em algum lugar, né, da Curva do Sul, esse vagão preso entre montanhas, todo retorcido com os veículos que se chocaram com ele, né? E aí qual é a lógica? Essas pessoas que estavam perseguindo o Vorgelfad ficaram por ali, ou pelo menos estão fazendo incursões, né, a esse lugar para poder recuperar os itens. Eles não sabem ao certo o que ficou para trás ou não, então a ideia deles é recuperar o máximo que eles conseguirem. Então é com um grupo desses que os nossos personagens vão se deparar. E eles podem ter feito esses prisioneiros para que eles descessem em algum lugar extremamente perigoso, né? Porque já que tem canyons e tudo mais, pode ser isso. Eles podem estar capturando pessoas ali de landa esquecida, né? As pessoas que vivem à margem ali, e obrigando essas pessoas a entrarem por entre as rochas ou a descerem pelos canyons, já que isso é arriscado demais. Acho que isso é um bom motivo, né? Mas o que a gente precisa agora é solucionar a seguinte questão. A carruagem está indo em linha reta, os dois estão inconscientes, ou pelo menos alheios ali ao que está acontecendo, e a ordem natural das coisas seria a carruagem atropelar esse acampamento. Isso não é bom para a história, porque a gente quer que eles interajam com esses personagens novos, né? Isso aí que vai conduzir os dois para a Landa Esquecida, e aí o leitor e eles vão ter uma visão um pouquinho melhor do que realmente aconteceu naquele lugar. Então eles precisam de alguma maneira que a carruagem desacelere, né, e eles consigam chegar de uma forma mais sutil nesse acampamento para poder eles encontrar uma solução de interagir ali com os perseguidores e conseguirem libertar os prisioneiros, né? Eu não sei ainda também como eu vou fazer isso, porque são 2 atores, simplesmente, né? Então eu tenho que pensar numa maneira que eles podem vencer esse obstáculo. Ainda assim eu quero que seja uma cena de mais ação. A última sequência de ação que teve, sem contar lá na Passagem Dourada, que não foi necessariamente a ação, né? Mas pelo menos não foi só diálogo, foi lá com o Vorgelfad mesmo, a cena de perseguição e tudo mais. Depois a gente teve cenas mais cadenciadas, se é que eu estou me lembrando bem. Então como a gente pode fazer para a carruagem perder velocidade, para dar tempo deles avistarem os perseguidores do Vorg, né? Tem os clichês de sempre, deu um defeito, deu um problema, né? Eu não queria fazer isso, né? Seria até uma solução mais tranquila para fazer. A gente pode apelar, mais uma vez, para a audição aguçada do Ziane, né? Então ele consegue ouvir esse grupo de pessoas ou alguma coisa que tem um barulho que sobressaia um pouco mais, e ele vai alertar o Gaspar e eles vão seguir com um pouco mais de comedimento, né? Vão seguir devagarzinho com a carruagem até se aproximar.
Então ele pode ser capaz de ouvir alguma coisa relativa a esse acampamento antes dele ser visível, né? Antes dele aparecer no horizonte. E eu acho que é o melhor que eu posso fazer no momento, né? Então vamos ver como é que isso pode ficar. Então segui um pouquinho mais e ficou assim. Tudo aquilo que o Ziane estava imaginando, né? No entanto, perdeu totalmente a importância no momento em que uma sequência de sons chegou aos seus ouvidos. Levantou-se de um salto, obrigando a mente a viver inteiramente no mundo real. Sim, em meio aos guinchos compassados das rodas da carruagem e o grave ronco do motor, Ziane foi capaz de ouvir vozes, risadas, vidro estilhaçando. Então são os indícios do acampamento, né? Depois eu posso até mudar esses sons iniciais aqui conforme o que eu escrevi por lá, né? O que está acontecendo por lá. Eu ainda não tenho ideia, então por enquanto eu fui bem genérico aqui. Atravessou o compartimento de carga aos pulos e deu pancadas com o punho cerrado no vidro que o separava de Gaspar. Então ele estava na parte de trás da carruagem, né? Então eles estão se comunicando através do vidro ali. O velho ator despertou sobressaltado e olhou para trás. O colecionador sinalizou para seu ouvido, e seu protegido logo entendeu. Aí, tirar o seu aqui para o próprio, né? Então ele sinalizou para o próprio ouvido e seu protegido logo entendeu, né, que eles estão acostumados a viajar, então ele sabe que o Ziane pode ouvir coisas ao longe, né? Puxou a alavanca ao lado de seu assento e a carruagem desacelerou gradualmente até parar. Talvez aqui eu precise explicar melhor, né, essa comunicação dos dois. No segundo tratamento eu, de repente, desenvolvo um pouquinho melhor essa interação deles, ou então mostro isso acontecendo antes de outro jeito, né? Quando o motor e as engrenagens das máquinas já não eram ouvidos, ele percorreu cuidadosamente os arredores com os olhos apertados. Como já era esperado, não avistou coisa alguma, além do solo cinzento e das montanhas à espreita de ambos os lados. Virou-se para o companheiro de viagem com uma indagação silenciosa no rosto. Ainda não sei o que é, respondeu Ziane, articulando bem as palavras para ser entendido através do vidro. Tem alguma coisa acontecendo à frente. Então a gente já fez toda a configuração que a gente precisa, ajeitou as peças no tabuleiro para poder seguir com a cena, né? O que eu tinha pensado em fazer antes, né? Quando eu estava tendo as ideias, que agora a carruagem seguisse de uma maneira mais suave, né? Vamos pensar numa solução para isso, né? Uma forma da carruagem seguir sem acionar o motor, né? E todas as engenhocas que fazem com que ela funcione. E assim eles podem se aproximar do que quer que esteja à frente sem fazer muito alarde, né? Eu acho que eu tenho uma ideia aqui, né, meio maluca, mas eu vou escrever para ver se funciona.
Bom, arrumei uma solução aqui, vamos ler para ver se está funcionando. Então a gente tinha terminado assim. Ainda não sei o que é, respondeu Ziane, articulando bem as palavras para ser entendido através do vidro. Tem alguma coisa acontecendo à frente. E aí eu segui. Assentindo com a cabeça, Gaspar acolheu a suspeita do colecionador. Enquanto alterava a configuração do painel, Ziane abria as portas da cabine de condução. Aqui está faltando um ele, né? Porque ele e o Gaspar. Enquanto ele alterava as configurações do painel, Ziane abria as portas da cabine de condução e do compartimento de carga. De cada uma delas, puxou estreitas, porém robustas, esteiras de metal e posicionou-as firmemente no chão arenoso. Então aqui eu tive a ideia dessa questão deles abrirem as portas e puxarem esteiras para poder seguir sem acionar o motor, né? Da nossa frase de inspiração, né? É por isso que eu preciso manter todas as portas abertas. Então acabou que essa frase me deu essa ideia de solução aqui para eles seguirem de uma outra forma sem ser utilizando o motor da carruagem, né? Aí eu justifiquei mais ou menos assim. Há tempos eles não utilizavam um sistema de condução manual, já que viajavam por terras seguras, né? Então eu quis dizer que não tinha problema eles fazerem barulho e tal, né? E que eles estavam viajando por lugares confortáveis e seguros. Talvez também eu precise desenvolver e esclarecer isso um pouquinho mais, né? E num segundo momento eu vou fazer isso. Enquanto posicionava-se no banco ao lado de Gaspar, Ziane sentiu saudade daquele passado recente. Então eu estou começando a fazer o Ziane meio que se arrepender, porque tudo isso foi ideia dele, né? Tudo isso, ele que motivou essa jornada toda. Então vamos fazer com que ao longo da viagem ele comece a pensar se realmente valeu a pena, né? Fazer tudo isso. Aí eu faço meio que uma descrição geral de como ficou tudo. Daquela forma, com as portas abertas e o conjunto de esteiras ao lado, fazendo ter a aparência de um gigantesco inseto, o veículo retomou o movimento, aos solavancos e quase tão veloz quanto os passos apressados de um homem, mas sem emitir quase nenhum barulho. Enquanto Gaspar direcionava a carruagem, debruçado no painel, Ziane movimentava as esteiras com pedais localizados no piso da cabine de condução. Aqui a gente pode acrescentar alguma coisa. Enquanto Gaspar direcionava a carruagem, aumentando. Melhor botar depois. Acionando alavancas. Ziane movimentava as esteiras com pedais localizados no piso da cabine de condução. Beleza. Acho que ficou legal até aqui. E assim eles vão seguir até avistarem, né, os oponentes ocasionais, né, os oponentes da vez, os nossos guardiões do limiar, aqueles que vão dar alguma dificuldade para os personagens vencerem agora nesse estágio da história, né? E é sobre eles que a gente vai pensar na nossa próxima sessão de escrita. A gente tem que definir mais ou menos quem são eles, alguma característica, algumas coisas marcantes que eles possam ter, para não ficarem só como inimigos genéricos, né? Eles precisam ter algumas coisas que caracterizem esse povo ali de Stendhal. A gente não escreveu detalhe nenhum a respeito disso ainda, então vai ser uma boa oportunidade para a gente resolver isso. E a gente também tem que dar um jeitinho, criar uma solução para os nossos personagens vencerem esses perseguidores, né? E libertarem os prisioneiros, porque disso vai depender a continuidade da história. A gente continua então no próximo episódio. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora. E se você gosta de escrever, tem também a nova série do canal na qual nós trabalhamos juntos. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima.